Paz, meus queridos, bom dia. Que bom que você chegou ao nosso devocional, porque hoje eu quero meditar com você sobre algumas lições que nós aprendemos sobre o caminho de Emaús. Quantas vezes, quem sabe, eu e você estamos como aqueles dois seguidores de Cristo que estavam a caminho de Emaús. Nesse estudo que está em Lucas, nós vemos que existia dois seguidores de Jesus, mas por falta de esperança, de conhecimento do verdadeiro propósito por trás daquela morte de cruz, morte que salvaria, eles acabaram desistindo da caminhada. Precisamos entender o que isso representa, esse caminho de Emaús. O que isso representa na vida de um cristão? O que representa na minha vida, na tua vida? Que lições nós aprendemos com isso? E o que eu e você devemos fazer para não trilharmos esses caminhos tortuosos, caminhos em que nós queremos voltar para trás? Então, meus queridos, abra sua Bíblia se você tem aí, ou se não, acompanhe com muita atenção a leitura que eu vou fazer em Lucas, no capítulo 24, no versículo 13, e mais alguns que eu tenho para ler para vocês. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E então eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então, no 25, então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer com tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? No verso 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e tendo partido, ele lhes deu. Esse mestre foi com eles até na sua casa e eles com os olhos vendados. Veja o que aconteceu. Então se abriram os seus olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se os dois, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Esses dois homens iam pelo caminho de Emaús. Não é difícil nós imaginar que eles deixaram para trás suas vidas antigas para seguir Jesus. Mas, logo após a morte do mestre, ficaram decepcionados,
resolveram regressar pelo caminho de Emaús, provavelmente para aquele lugar onde estavam seus familiares, seus amigos, seus entes queridos. A Bíblia diz que a distância entre Jerusalém e Emaús era de aproximadamente 60 estádios, o que dá uns 11 quilômetros. O que chama atenção é que essa viagem durava cerca de um dia e uma noite. Certamente havia muitas dificuldades que eles encontraram nesse caminho de regresso. Quando um seguidor de Jesus Cristo deixa de ser guiado pelas orientações do Mestre e faz o mesmo que eles, volta a percorrer estradas antigas, objetivos antigos, ele vai sempre encontrar grandes dificuldades. Esse caminho de Emaús na vida do crente está associado à desilusão, desespero, desobediência, falta de fé e não observação das Escrituras. Então a pessoa volta para trás. Jesus não quer que ninguém regresse, muito pelo contrário, ele quer e queria naquela época que todos permanecessem em Jerusalém até que todos fossem revestidos do poder que vem do alto. A palavra do Senhor nos diz aqui, em Lucas ainda 24, no 49, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E esses dois não lembraram da palavra e voltaram pela estrada de Emaús. Isso nos mostra o quanto eu e você também somos frágeis, temos dificuldade de seguirmos pelo percurso correto, aquele que Cristo nos mostra. E sendo assim, nós vamos tentar sempre achar uma desculpa. E aqui nós precisamos refletir sobre os detalhes que isso nos mostra, esse caminho de Emaús. E para muitos representa o desânimo. Esses seguidores estavam desanimados, pois eles achavam que a remissão de Israel ia vir por meio de um reinado de espada, que Jesus ia derrotar os romanos e ia assumir o trono. Contudo, meus irmãos, eles não entenderam que o reino do Messias não é neste mundo e a batalha ocorre no campo espiritual. Assim como nós podemos ler em João 18:36, quando Jesus mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. É interessante perceber que o dia em que esses homens regressaram pelo caminho de Emaús foi exatamente o mesmo dia que o Messias ressuscitou. Quantas vezes, quantos dias voltamos para trás e já estava ali o cumprimento da nossa promessa. Esse dia foi o dia em que Jesus venceu a morte, que Deus triunfou sobre o mal. Um dia muito especial, mas não foi compreendido por esses dois que estavam regressando. Que contradição! Que contradição, meus irmãos! No dia da glória do Senhor, esses dois estavam tristes, não estavam presentes para ver o cumprimento da promessa. E então, queridos, quando eu e você estamos voltando ao que éramos antes, deixamos de ver as maravilhas de Deus. Deixamos de ver o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Estamos no caminho de Emaús quando queremos voltar para a vida antiga de práticas do pecado, que já havia sido deixada de lado quando nós estávamos no caminho certo, no caminho de Cristo. E esse retorno muitas vezes é causado pela cegueira espiritual, onde eu e você não conseguimos mais enxergar a atuação de Deus sobre as nossas vidas e então nos decepcionamos e passamos a crer que Deus não está mais conosco.
Mesmo quando estamos errantes pelo caminho de Emaús, o Senhor, oh aleluia, o bom pastor vai ao nosso encontro para nos resgatar. Foi assim com esses dois. Jesus foi ali. Embora estava ali Jesus falando com eles, eles não conseguiram reconhecê-lo. Esse fato também é registrado em algumas outras situações, quando Jesus estava presente no lugar, mas não era reconhecido. Em João 20 nós podemos ler: e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Quantas vezes não vemos Jesus caminhando do nosso lado e ainda estamos tristes, murmurando, reclamando, querendo voltar àquela vida de pecado e devassidão. Agora, com essa mensagem, com essa passagem do caminho de Emaús, nós podemos compreender que, embora eles não estavam reconhecendo Jesus, o Mestre estava com eles, caminhando com eles, falando com eles. Enquanto eles conversavam, enquanto que eles dialogavam, Jesus falava com eles e ele estava ali presente. E se falarmos em seu nome, ele sempre vai estar presente. Porque ele mesmo nos diz em Mateus 18, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Até quando parece que não tem mais jeito para nós, que é o fim da caminhada, quando estamos perdidos, quando estamos desorientados, quando nós achamos que não tem mais o que fazer, ele nos acha, ele nos encontra. Ele nos encontra para nos resgatar, para nos mostrar que ainda nos quer ao seu lado, no local onde nós podemos enxergar suas maravilhas, as bênçãos em nossas vidas. Jesus vem ao nosso encontro. Porque a palavra nos diz em Mateus, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. Queridos, como eu já disse, caminho de Emaús lembra regressão, voltar para trás. Está associado a viver coisas do passado. Aqueles 2 homens iam conversando sobre coisas que já tinham passado, memórias marcantes, os milagres de Jesus. Muitos se encontram na igreja se alimentando apenas de memórias do passado, dos feitos que realizaram ou dos milagres que testemunharam. Porém, já estão fracos, não conseguem mais buscar forças para viver um renovo espiritual. Por isso, nesse dia, o Senhor te diz que é necessário a cada dia buscar na palavra, buscar na oração, a cada dia reacender as chamas que nos impulsionam a continuar firmes na presença de Jesus. Da mesma forma como faziam os sacerdotes e levitas a cada manhã, repondo a lenha sobre o altar para que o fogo nunca se apagasse, assim eu e você precisamos fazer a cada amanhecer. Por isso eu apresento o nosso devocional diário. A nossa fé todos os dias deve ser renovada para que a chama do Espírito de Deus nunca se apague em nós. Como nós podemos ler em Levítico no capítulo 6, o fogo que está sobre o altar, ele arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E então o fogo continuará ardendo sobre o altar, jamais se apagará. Queridos, infelizmente muitos
escolhem o caminho de Emaús porque se decepcionam com aquilo que enxergam. Atitudes, declarações, perseguições, acusações. Isso também pode acontecer conosco quando não ocorre aquilo que esperávamos e se estamos meio fraquinhos na fé. No caso desses dois homens, eles acreditavam que a verdadeira justiça viria por intermédio do reinado humano de Jesus, que Jesus ia derrubar Roma, expulsar os romanos de lá. Eles não entenderam o verdadeiro propósito. Mal sabiam eles que a verdadeira libertação já havia ocorrido quando Cristo se sacrificou por nossos pecados, por nossas falhas, por tudo aquilo de errado que fizemos. Ele fez o sacrifício lá naquela cruz e garantiu a nossa salvação na cruz. E então precisamos permanecer firmes, porque nós vemos tantas pessoas que um dia já frequentaram os cultos e já não se encontram mais no meio da congregação, voltaram para trás. Mas eu e você sabemos fielmente que o nosso Redentor vive e por isso Ele não vai deixar-nos vagando por esse caminho que nos separa dele. Precisamos estar vigilantes, precisamos estar preparados. A volta de Cristo é iminente, logo mais Ele voltará. Mas muitas vezes a falta de conhecimento acerca da palavra de Deus é o maior motivo que leva as pessoas a percorrer o caminho de Emaús. O próprio mestre já dizia que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Em João 5 ele nos diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Oh, aleluia! Aleluia! Vamos nos preocupar com a nossa vida depois que partirmos daqui. Salvação, vida eterna, vida com Deus. Assim, eu e você somos chamados neste momento a buscar o verdadeiro conhecimento, o que consta nas Escrituras, para não errarmos, para não nos perdermos, para não trilharmos por veredas tortuosas. Amados, nós precisamos entender aqui nesse texto que não vale a pena voltar para uma vida antiga, velhos hábitos. Muitas vezes podemos enfrentar lutas e decepções. Elas podem até querer nos parar, mas eu e você temos que estar convictos de que Jesus estará sempre conosco. Mesmo que por vezes eu e você não conseguimos enxergar, Ele estará sempre do nosso lado. Por isso precisamos abrir os nossos olhos espirituais para podermos aprender dele. Precisamos abrir nossos olhos espirituais para contemplá-lo em nossas vidas, pois dessa forma eu e você não seremos enganados e não andaremos por caminhos difíceis, por caminhos de morte e de condenação. Esteja vigilante, meu irmão, minha irmã, e que Deus te abençoe.